Olá a todos, sejam bem-vindos. A partir de hoje, a gente vai começar uma série de vídeos quinzenais sobre o mundo micênico, que dialoga bastante, né, para quem já acompanhou os meus vídeos sobre linear B. Para quem não conhece, fica o convite, né? Então, a gente começa hoje aqui uma introdução, tá? Quando a gente vai pensar em mundo micênico, onde a gente está e quando a gente está, né? A gente está na Idade do Bronze, no Egeu. Então, apresentar um pouquinho o que seria a Cidade do Bronze e onde fica o Egeu. Então, a gente chama de Idade do Bronze, é um termo arqueológico, né, baseado na cultura material, um período, grosso modo, que é arredondando para o Egeu, essas datas são para o Egeu, arredondando, a partir de 3100 e 1000 antes de Cristo. É um período que a gente vê uma grande difusão dos objetos feitos em bronze, né, então da metalurgia do bronze, até mais ou menos o ano 1000, que por várias questões, né, eu vou tentar isso numa outra aula, a gente vê a difusão do ferro a partir do ano 1000, né? A metalurgia do ferro já é conhecida nesse período, mas ela não é muito utilizada por várias questões técnicas e porque a, a matéria-prima do bronze está circulando nesse período, há um grande ah, comércio ali no Mediterrâneo, né, entre várias civilizações, então as matérias-primas para o bronze estão muito disponíveis. Então, não é que eles não conhecem a metalurgia do ferro, mas aqui é mais fácil, né? Está mais disponível o bronze. E o bronze tem algumas vantagens para a produção de certos utensílios que o ferro não tem. Então, por várias questões, né? A gente tem uma grande difusão de objetos de bronze para esse período, então a gente nomeou como, os arqueólogos nomearam como Idade do Bronze no Egeu, né? E aqui, eu pensei um cronograma, pode ser que eu lembre de alguma coisa conforme eu for fazendo as aulas e retomando alguns textos. Eu proponho um cronograma aqui que pode ser alterado, assim como o meu de linear B acabou alterando também, até por demanda de vocês, né? Ah, então, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver alguma coisa que não estou contemplando aqui, se tiver algum tema que interessa, a gente pode desdobrar os vídeos. Mas, a princípio, né, eu estou pensando numa introdução. Então, hoje a gente tem uma apresentação sobre o que a gente fala quando a gente está falando no mundo micênico, em micênios. Semana que vem eu vou falar um pouco das pesquisas, dos grandes nomes, dos grandes arqueólogos, né, que fundaram essa disciplina, e depois as datações. A gente está muito aqui no âmbito da arqueologia, então as datações são bastante importantes, é muito importante a gente entender, não é fácil, mas assim, eu vou trazer o que vocês precisam entender para um primeiro contato, né? Depois eu quero fazer algumas aulas sobre o que eu chamo de desenvolvimentos históricos, então eu separei em períodos, cada um tem uma característica própria, né? Então, primeiro período de 1900 a 1100 antes de Cristo é quando a gente vê a chegada de novas populações de origem europeia na Península Balcânica, que é onde hoje é a Grécia, tá? A chegada dessas novas populações num território que já tem populações locais e também um território que está em muito contato concreta, né, com a civilização minoico-cretense. Então, a gente tem esse primeiro período, né, de chegada dessas novas populações, como é que elas se estabelecem aí nesse território. O segundo período, a partir de 1600, que eu chamo tornando-se micênios, né, é exatamente a elaboração desse novo mundo, essa fusão de elementos e ah, as primeiras características ah, o que a gente pode chamar dessa nova cultura material, se estabelecendo aí nesses 200 anos. Depois o auge do mundo micênico, 1400 a 1200, e depois o declínio, né, com a destruição dos principais centros, um grande fluxo populacional para fora da Península Balcânica, né? Então a gente vê um pouco do fim desse mundo também. Depois a gente vai para a arqueologia propriamente dita, né? Então, o que que a gente sabe, quais são as fontes para a gente pensar as informações dos micênios, né? Então, um pouquinho discutir um pouco a cultura material. No primeiro momento, eu lembrei desses tópicos, pode ser que eu acrescente alguma coisa, mas pensar a arquitetura é muito importante, os vestígios, as ruínas, os vestígios arquitetônicos são muito abundantes, né? Então,
interessantes da gente estudar. Os sepultamentos, tanto os tipos de sepultura como as práticas, né, de sepultamento também são bastante conhecidas. A cerâmica, que é a cultura material, né, é o artefato mais disponível, até por conta da sua durabilidade, então, e a datação, né, as datações vêm a partir da cerâmica também, então conhecer um pouco das formas, dos motivos e como é que a gente usa a cerâmica para datar. Estatuetas e afrescos, que são temas interessantes. No primeiro momento eu pensei num único vídeo, talvez na hora que eu for elaborar ali se desdobre em dois, né? E as armas e armamentos, né? O mundo micênico, os micênicos são conhecidos por serem guerreiros, né? Tanto na cultura material como em Homero também isso aparece, então é importante a gente trazer essa discussão. A partir disso, né, tendo entendido onde estamos, quando estamos, como as pesquisas foram feitas e qual é o tipo de fonte que a gente tem, que é a cultura material, a gente pode pensar um pouco nas interpretações, o que que a gente sabe, e o que a gente não sabe também, né, sobre esse mundo. Então, pensar um pouco na organização social e política, na economia. Economia, para quem assistiu ali o Linear B, sabe que muito da informação vem do Linear B, então dá para estabelecer um diálogo importante, mas não só, e a religião. E a última fala, que eu acho que é uma fala muito importante, né, é pensar em sala de aula, né, como é que esse conhecimento, como é que todas essas informações podem ser usadas para o ensino, né, tanto básico, fundamental e médio, quanto superior. Então, voltando um pouco aqui para a introdução, esse aqui é o Egeu, tá? Esse mar limite aqui entre a Península Balcânica, né, que é onde está grande parte do Estado grego hoje, mas não só, outros países aí, né, Albânia, a antiga Iugoslávia estava aí também, né, sou da época da Iugoslávia, e delimitado então pela Península Balcânica, que a gente vê aqui a leste, e a Península da Anatólia, onde hoje é Turquia, né, aqui no leste, e Creta ao sul. Então, esse mar delimitado por essas terras, né? Então, quando a gente fala em Egeu, a gente está falando tanto das ilhas, mas está falando das terras no entorno também, né? E aqui, para a Idade do Bronze, a gente tem aqui três momentos civilizatórios, aí usando civilização com muito cuidado, né? A gente tem, no primeiro momento, o desenvolvimento de estruturas sociais, políticas e econômicas aqui nas Cíclades, nas ilhas do Egeu, no sul do Egeu, né? A gente chama de civilização cicládica. Tem muito a ver com a intensificação de um comércio aqui no Mediterrâneo Oriental, um comércio que vem do Oriente, do Egito, da Mesopotâmia e de algumas cidades e estados ali na costa da Palestina, né? Depois a gente vê o surgimento, né, de estruturas econômicas e políticas importantes em Creta, a gente pode chamar de civilização minoico-cretense, e por último no continente. O continente depois a gente sabe que se estende para Creta, para as ilhas e para a costa da Anatólia, também ali na Ásia Menor, que é a civilização grega ou micênica. Eu vou dar conta dessa última nessa série de vídeos. As fontes, né, para a gente pensar que a gente vai pensar na arqueologia, na cultura material, mas nos documentos escritos também, em Linear B, mas essa é a série de vídeos que já está disponível. Quem acompanhou aqui já vai entender do que eu estou falando quando eu trouxer. Quem não conhece, eu convido para conhecer os vídeos sobre Linear B. Os principais nomes, né? É o Heinrich Schliemann, que estudou Micenas, Troia e Tirinto, e o Arthur Evans, que estudou aí Knossos, né? Aqui estão os principais sítios, o mapa apareceu depois, né? Mas tudo bem. A gente tem ali Troia, ali no norte, né? No noroeste da Ásia Menor, Tebas ali na Beócia, Micenas e Tirinto, Pilos no Peloponeso e Knossos ali em Creta. Quando a gente está falando de cultura material, né? Na verdade, quando a gente está falando em mundo micênico, a gente vê uma grande
uniformidade, né? Eu estou um pouco hesitante em falar nisso, mas a gente vê uma certa linguagem em comum na arquitetura, nos sepultamentos, na cerâmica, no próprio linear B, ele é bastante padronizado, né, em vários sítios durante um período de tempo considerável, né? Então a gente vê uma certa uniformidade na cultura material. A gente vê um tipo de sítio bastante comum, que não é o único, mas é o mais conhecido, que são as cidadelas, que é um assentamento urbanizado, normalmente circundado por uma grande muralha, que a gente tem o sítio de Micenas, que é o mais conhecido, que dá nome a esse mundo, e isso fica para uma outra aula, né? A gente vê ali vários edifícios, uma área pequena, densamente construída, né, e circundada por densas muralhas, espessas muralhas, né? A gente também está falando das sepulturas, existem vários tipos de sepultura. Aqui eu trouxe uma tolos, que é uma sepultura construída e ela é característica do mundo micênico. Não é a única forma de sepultamento, mas é a mais conhecida. Ficou como uma marca registrada do sepultamento micênico, né? Então, é interessante também pensar nesse tipo de construção e como é que se dá o sepultamento. Aí, aqui é o Tesouro de Artreu, também em Micenas, também conhecida como Tumba de Agamenon. A própria escrita, né, o linear B, que vai estar presente em Creta e no continente, também bastante uniformizado, bastante difundido nesse território. Aí, uma outra categoria de cultura material, a gente tem a cerâmica micênica, tem umas formas características, motivos decorativos característicos também bastante difundidos neste mundo. Um material funerário, né, como eu mencionei, bastante característico também, e aqui trazendo tanto pensar esse material funerário, quanto o trabalho em metal, as armas, né, o trabalho em ouro, em bronze, o nigelo, que é uma técnica que está aí nessa adaga, que eu falo numa outra, aula, que é bastante característica e marcante do mundo micênico. As estatuetas, né, por isso que tem uma aula de estátua, o pessoal deve estar pensando, a gente não tem estátuas, né, de grande porte, mas a gente tem estatuetas. Aí eu coloco ali, eu vou falar uma aula de estatuetas. Aí a pessoa pensa, nossa, mas qual a importância? Tem uma importância, né? Tem esse tipo de estatuetas que são micênicas, né? Produzidas por micênicos, elas têm provavelmente, não só, mas provavelmente, um simbolismo religioso. Então, ela é um dos artefatos muito importantes para a gente identificar a presença micênica. É quando eles vão para outras regiões, né? Às vezes não é a arquitetura, às vezes não é a forma de sepultamento, mas se você encontra esse tipo de estatueta, a gente tem quase muita segurança de que você tem uma presença micênica. Então, elas são bastante interessantes para a gente pensar também essa cultura material, essa linguagem arqueológica. Os afrescos também tem uma produção pictória importante, né, parietal importante, bastante fragmentado, mas importante. Tem muita informação que a gente tira dos afrescos, né, dessa produção imagética, tá? E os vasos com alça em estribo, né, que é um tipo de cerâmica desenvolvida na sua forma final, pelo menos, né, pelos micênicos, bastante produzida e também uma marca registrada da cerâmica micênica de exportação. Então, dentro da categoria cerâmica, a gente ainda tem uma categoria especial, que são os vasos com alça em estribo. Então, já aqui terminando essa apresentação, né, eu vou deixar algumas sugestões, né? Eu tenho um vídeo de uma série Colóquio, né, da Unifesp, né, que o professor Gilberto da Silva Francisco produziu. Tem uma série de vídeos, bastante interessantes para a gente pensar aqui, mas nesse primeiro eu apresento um pouco, em linhas mais gerais, o que que é a Idade do Bronze e do Egeu. Eu não falo muito de micênio, mas eu penso na Idade do Bronze e de Egeu. Então, é um vídeo curto para quem quiser pensar, inclusive porque é chamado de Idade do Bronze. Sites, tem um site aqui de várias aulas sobre a arqueologia pré-histórica do Egeu, não é só do mundo micênico, tem da Cíclades, tem de Creta e tem do continente, né? Tá em inglês, mas né, sempre tem como traduzir para quem não é fluente em inglês, dá para a gente traduzir. São aulas curtas, bastante interessantes,
porque são aulas curtas, eles trazem um material de imagens para pensar essas aulas e uma bibliografia bastante atualizada, assim. Então, é legal para quem quiser explorar mais do que eu vou trazer aqui ou em outras regiões, né? Como eu disse, eu não vou dar conta das Cíclades nem de Creta. E aqui as indicações bibliográficas, né? A gente tem uma. Eu sempre tento trazer em português, né? Para quem estava lá comigo no NRB, eu falo que isso a bibliografia em geral, né? É, é inglês ou francês, outras línguas, grego, né? Às vezes aparece em alemão. Pouquíssimos especialistas aqui no Brasil, em Portugal também. Então, às vezes, uma bibliografia em português é um pouco mais difícil, né? E aí, com esses vídeos também, eu estou querendo que mais gente se interesse pelo tema, estude, né? Então, eu vou, na medida do possível, tentar trazer alguma coisa em português, né? Então, a gente tem do Moses Finley, que é um historiador importante para a antiguidade, um livro de divulgação, mas eu acho que é uma introdução importante, vindo de quem vem também, que é esse historiador importante, né? Então, a gente tem um capítulo sobre a Idade do Bronze, o primeiro, né, num livro, e a Grécia Primitiva, Idade do Bronze e Idade Arcaica, né? Ele é bastante genérico, porque ele é uma apresentação, mas isso não quer dizer que ele não é importante, né? Então, você vê, são 75 páginas para apresentar a Idade do Bronze. Então, eu acho que é uma introdução bastante interessante. Eu vou colocar em breve no Academia Edu. Eu estou gravando isso aqui uma semana antes, né? Então, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, dia 7 de março, já vai estar na Academia Edu, onde eu tenho colocado os meus textos, o primeiro capítulo da minha tese, né? Já revisada, atualizada, etc., sobre o mundo micênico. Então, ah, é uma boa introdução também para pensar as pesquisas, as datações e os desenvolvimentos históricos. A primeira parte aqui dessa série de vídeos vai estar nesse capítulo, então também é uma boa referência. Então era isso por hoje. Queria agradecer a presença de vocês. Coloque aí nos comentários se vocês quiserem sugestões, se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né? É sempre importante ter esse feedback e isso vai enriquecendo aqui os nossos vídeos. Até mais, até a próxima aula.